Amém? Graças a Deus. Texto áudio se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo 12. Amém? Que diz assim: porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém? Aleluia. Verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Amém, irmãos? Então, fazendo parte dessa igreja, é necessário termos consciência da importância em fazermos parte dessa igreja. Amém? Aleluia. Durante a semana os irmãos puderam fazer a leitura, né? O corpo é um, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Onde estaria o fato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos desonrosos, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honras. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Aleluia. Amém, irmãos? Graças a Deus. Aleluia. Então a leitura já nos faz então entendermos que para sermos participantes dessa igreja, nós sabemos que a igreja tem uma natureza específica, uma natureza que é o próprio Deus. Amém, irmãos? Então, vamos introduzindo aqui, vamos para a introdução. Aleluia. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é essência,
aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram que é uma verdadeira igreja. Contudo, para o nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Amém, irmãos? Então a gente já vai tendo, ao iniciarmos nesta lição, nesse estudo bíblico da palavra de Deus, que a essência da igreja é a unidade. Cristo, quando se manifesta, ele traz o evangelho pleno, um evangelho único, um evangelho salvífico, um evangelho que transforma, um evangelho que muda, um evangelho que faz com que o ser humano individualista se torne um cristão unido na fé, no amor e na esperança. Um cristão que vive em família, que vive unido, que não pensa mais em si mesmo, mas pensa em conjunto, pensa em um todo. Assim como Paulo, escrevendo aos irmãos acerca dessa unidade, ele usa o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 a 27, para nos alertar acerca dessa unidade que não deve faltar na igreja de Cristo, irmãos. Mas, dando continuidade, no tópico 1, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Tá? Então a primeira coisa, irmão, que a igreja ela deve ter como característica, a igreja deve ser fundamentada na palavra. Porque uma igreja que não é fundamentada na palavra é uma igreja morta, irmãos, uma igreja que não tem condições de subsistir. Mas vamos lá, uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. E nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, João capítulo 1, versículo 1, amém? Então, no princípio, era o próprio Deus, a palavra, Mas, se você for continuando, você vai ver que Jesus é a palavra que se humanizou, esse verbo que se fez carne, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Efésios capítulo 2, versículo 20. Amém? Então, irmãos, a igreja, ela é totalmente fundamentada em Cristo. Ele sim é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal dessa obra. Então essa igreja, ela subsiste pelo fato de que estamos todos empregados em Cristo, Estamos fundamentados na palavra de Jesus, amém? Então não tem como a igreja, irmãos, subsistir, ou dizer que é uma igreja que serve a Cristo, que não tem fundamento da palavra, A gente vai abordar mais à frente, porque existe, infelizmente, nos dias atuais, muitas igrejas, e muitas também que a essência da palavra de Deus ficou em segundo plano, ou nem existe na liturgia dela. Amém, irmãos? Graças a Deus, que o Senhor nos levantou para vivermos
a verdade. E essa verdade liberta, né, irmãos? Aleluia, maravilha. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. Segundo Timóteo, capítulo 3 e versículo 15. Então, desde a sua juventude, sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então, uma igreja que ela é fundamentada, é uma igreja que busca, irmãos, a sua inspiração, né? Ela tem que estar firmada. A sabedoria, ela não pode vir por meios humanos. Ah, mas eu fiz um curso, que agora é o negócio agora, proibido, se tiver o curso, faz um curso que você vai se tornar um grande orador da palavra, né? Você vai ver as pessoas, não, você faz tem agora os coaches, né? Agora você vai saber ministrar na vida das pessoas a essência de que ela vai se tornar uma pessoa poderosa, uma pessoa cheia de fé. Mas a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então não é o homem que vai induzir ou conduzir essa situação na vida desse ser humano, irmãos, para que haja uma transformação. Não tem como. Assim como está ali, ó. E desde menino você conhece as escrituras, então, as quais lhe podem dar sabedoria, que leva à salvação. Então, nós somos condicionados a buscarmos a palavra de Deus, para que a gente possa ter crescimento. Por que tem muita gente na igreja que já está há muitos anos, mas não tem atitudes de um cristão verdadeiro já crescido? Porque não se preocupou em se alimentar da forma adequada. Ele se preocupa em ouvir e não se preocupa em verificar na Bíblia se verdadeiramente aquilo que está sendo pregado está condicionado às sagradas escrituras. Então, o crente verdadeiro, ele tem que ter essa condição, ele tem que estar preocupado. Por quê? O apóstolo Paulo disse que as quais lhe pode dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então não tem jeito, irmãos, pegar um atalho. Então, se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não é igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. A heterodoxia, que significa, né, o desvio doutrinário e apostasia, vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. É isso que eu estava dizendo para os irmãos. Então a pessoa vai criando outros meios de chamar a atenção das pessoas na igreja. Aquele que está ali no lugar de um pregador da palavra de Deus, da palavra genuína de Deus, ele se torna um coach. Ele se torna um idealizador de fé. Ou, de certa maneira, ele usa mecanismos que não partem da palavra, mas partem do conceito humano, sobre a psicologia, usa muito da psicologia, né? Outros usam psicologias reversas. O que é psicologia reversa, pastor? É aquela psicologia que o ser humano é levado a vivenciar os seus traumas, né? Talvez do passado, para tentar encontrar um respaldo naquele sofrimento que atualmente aquela pessoa está. E na verdade Jesus nunca fez regressão, irmãos. Não existe regressão. Jesus nunca lembrou a alguém a respeito da sua vida passada. Jesus queria que aquela pessoa tivesse um encontro verdadeiramente com Ele e que o passado fosse esquecido.
Jesus, quantas vezes que ele encontra alguém, diz: olha, vai e não faça mais o errado, não peca mais, para que nenhum mal pior te aconteça. Mas ele não dizia assim: vou ter que fazer uma regressão, não, vou ter que lembrar da sua juventude, do seu passado, do momento em que você está preso. Não, Jesus disse que, conhece a verdade e a verdade te liberta. O que é a verdade? É Jesus, irmãos. Não tem como a gente inventar outra estratégia. Não existe estratégia, existe Cristo, existe a palavra verdadeira de Deus, para que o ser humano pecador possa entender que sem Jesus não tem jeito. Não tem jeito não, irmão. Mas daí fica aí essas igrejas, criando situações para fazer com que as pessoas possam participar de suas reuniões, mas continuam vivendo a vida mundana, uma vida sem renúncia, uma vida sem libertação, vive um engano do pecado. É por isso que nessa noite nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, irmãos, para que nós possamos verdadeiramente, irmãos, entender que para fazer parte dessa igreja verdadeira, você tem que entender que a natureza dessa igreja é santa, é uma igreja pura, é uma igreja que ama o pecador, mas não ama o pecado, uma igreja que segue o exemplo de Cristo, amou e deu a vida por ela. É uma igreja que o Senhor verdadeiramente, irmãos, se entregou, viu nessa igreja algo que poderia verdadeiramente valer a pena o sofrimento. Olhou para mim, olhou para você e viu que valeria a pena sofrer na cruz, porque hoje nós já estamos aqui felizes e alegres, porque o Senhor nos deu a salvação, nos libertou do pecado, nos libertou de toda a maldade e também nos deu a oportunidade de viver eternamente com Ele na glória celestial. Amém, irmãos? Então, nesse primeiro momento, nós precisamos entender que essa igreja, a natureza dela é, primeiro, é uma natureza que tem que ser destacada através da sua confissão. Uma igreja que não confessou a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, ela não é uma igreja genuína. Estou dizendo do crente, da mulher, do homem que já levantou a sua mão para Cristo, aceitando Ele como Salvador da sua vida. Ele confessou. Então essa igreja, ela precisa estar ciente de que, se não houver fundamentação bíblica, não é uma igreja que está firmada em Cristo. Amém, irmãos? Então tem que estar tudo na palavra. Não adianta a gente querer inventar moda. Temos que falar a verdade. As pessoas das quais o Senhor também está disposto a salvar. Então, segundo, habitada pelo Espírito. Então a primeira, ela tem que ser pautada, ela tem que ser conduzida pela palavra. E a segunda, essa igreja tem que ser habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Quer dizer, é o que dá a força, é aquela força, que vai fazer com que a igreja chegue no seu objetivo. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito que convence o ser humano do pecado. João capítulo 16, versículo 8 a 11. Amém, irmãos? Então, olha só. As pessoas vivem, de certa maneira, sendo enganadas. Porque o único caminho, a única verdade, a única esperança de vida é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém verá o Pai se não for por Ele, né? E eu acredito, irmãos, que o presente século, né, nós estamos vivendo dias difíceis e a igreja precisa acordar. Nós que estamos diante de pessoas que não conhecem a palavra, você que conhece a palavra, você precisa estar atento e não se permitir que essas heresias, essas novas estratégias do Satanás possam ludibriar você e tirar você do foco, que é a verdade em Cristo. Amém? Então, só através do Espírito Santo, irmãos, que o ser humano pecador pode ser convencido do pecado. Você pode fazer o que você quiser, você pode criar várias estratégias, mas o cidadão vai continuar pecando. Até porque, irmãos, como eu disse, em muitas denominações, o pecado já não é mais pecado. Não tem mais pecado. É tudo normal. Se o coração não condena, o maior é Cristo. Esse é o texto, né, que eles tiram da palavra de Deus, para que as pessoas continuem no erro, irmãos. Porque a intenção dessas igrejas não é que o pecador se liberte e vá para o céu. Não, eles querem apenas que essa pessoa se dê bem nessa vida, a fim de patrocinar todos os projetos que, infelizmente, a gente sabe que não são projetos de Deus, né? Você vê muitos aí, irmãos, investindo. Essa semana eu estava vendo lá, alguém postou, de um pastor que ele é presidente de uma grande denominação, desfilando, mostrando o seu carro caríssimo, né? Enquanto muitas das vezes os cristãos que estão frequentando a igreja dele não tem nenhuma bicicleta, ou até mesmo não tem comida no seu lar, né? E muitas das vezes a gente vê, infelizmente, essa disparidade, sabendo que Cristo, Ele é o nosso Deus que amou todos de uma só maneira, deu Jesus para morrer por todos. Então a gente vê, infelizmente, que muitos estão sendo levados a um convencimento humano, não convencimento pelo Espírito. O convencimento humano, depois a pessoa vai acordar daquele êxtase e não vai permanecer. Agora, se o cristão, ele está verdadeiramente cheio do Espírito Santo de Deus, ele já é uma nova vida, já é uma nova criatura, esse sim, ele vai permanecer na palavra, ele vai continuar fazendo valer a verdade de Deus no seu coração até a vinda de Cristo. Amém, irmãos? O Espírito Santo, quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, Atos capítulo 16, versículo 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo o convencimento para a salvação. A gente já pôde ouvir muitos testemunhos de irmãos que participam conosco na nossa igreja, que outrora se diziam que eram pessoas que não gostavam de cristãos, de crentes, né? Essa é a palavra, de evangélicos, repugnava, rejeitava a palavra verdadeira, mas um dia o Espírito Santo de Deus entrou nesse coração e transformou essa vida. E hoje, é como o apóstolo diz, sou escravo de Cristo, né? Já não vivo mais eu, mas é Cristo vivendo na minha vida. É assim, irmãos, mas isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Porque se fosse obra do ser humano, não ia permanecer. A terceira condição dessa igreja é que quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Romanos capítulo 8, versículo 16. Agora,
regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito Santo. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Amém, irmãos? Então, olha só que importante a gente ler esse texto, justamente porque, irmãos, muitos estão apostatando da fé, estão desviando dos caminhos de Deus, e culpando a igreja, e culpando até mesmo a Bíblia. Por quê, irmãos? Porque esse fracasso, ele acontece quando essa pessoa deixa de estar com Cristo, né? Deixar de andar pelo Espírito, ele começa a viver pela carne. E a gente acabou de ler aqui que existe um confronto, a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Muitas das vezes a carne ela tem mais, né, mais força, porque o ser humano acaba se deixando levar pelas obras da carne, em vez de se entregar às obras do Espírito. Amém, irmãos? O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando, Atos capítulo 1, versículo 8. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Amém, irmãos? Então, sem o Espírito de Deus, Santo de Deus, não tem como ser uma igreja firme. Aleluia. Então agora nós vamos para a segunda, né? Agora é a segunda. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Então a primeira essa igreja é local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclésia. E o que é a eclésia, irmão? Eclésia, originalmente, é um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. Amém? Então, eclésia é a comunidade de crentes situadas em diferentes locais. Tá? 2. As particularidades das igrejas locais. Existe particularidade, irmãos. Por quê, irmãos? Nem toda igreja é igual, né? Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. Então, olha para você ver, irmão, né? Cada igreja tem sua característica, né? Você vai ver em Filipenses 4, 2 e 3, né? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 e 12, versículo 3, versículo 11 e 12. De igual modo, as virtudes, por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas em relação às outras. Assim possuíam sua dinâmica própria, um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Então o que a gente vai ver, irmãos? Existe igreja que gosta mais de louvor, né? Tem aquela igreja mais, tem uma igreja que é mais, né, mais tranquila. Tem o louvor, mas ela prefere mais orar. Uma igreja que ora mais.
Aí tem outra igreja que tem mais tempo para a palavra, tem mais tempo de ensinamento. Mas é claro, irmãos, que tudo isso a igreja precisa, em sua essência, ter. Tem que ser de forma distribuída, né? Uma igreja tem que ter todas essas questões. Mas visando aqui essa questão da igreja, geograficamente, que se localiza, a gente vê que tem várias denominações. Você vê que você vai numa igreja, não é a mesma liturgia. Você vê que enquanto uma igreja inicia lendo a Bíblia, a outra inicia orando o Pai Nosso. E não está errado, cada um faz umas que bate palma, outras não bate palma, umas que oram em pé, outras que oram só de joelho. Né? Então, é assim, tem uns que inicia o culto, se não tiver revelação, o culto não foi bom, outras nem gostam de revelação. Né? Outras, a manifestação espiritual do poder de Deus até ultrapassa assim, aí, né, daquela condição, porque o povo é, né, daquele jeito, né, irmãos? E outras têm a manifestação, mas de certa maneira tem um sininho lá que eles batem, aí também já acaba também. Então cada igreja tem a sua metodologia de trabalho, e não tem jeito, irmão. Você empregar, vamos fazer um padrão. Você vê que não dá certo, irmão. Se colocar, você vê, as nossas igrejas, a maioria delas não tem o estudo da Bíblia pela manhã no domingo, a escola bíblica dominical. Mas em outras igrejas funcionou, e funciona até hoje. Então os crentes vão na escola bíblica de manhã. Aí a nossa não tem esse costume, a gente estuda a Bíblia à noite, né? Mas isso não quer dizer que ambos, né, cada um está fazendo a sua parte, não está errado, cada um faz aquilo que se adequa mais à sua condição. Amém? Aleluia? Essa igreja também, irmãos, tópico 3, ela é universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. É igual que a igreja do Vila Nossa, existe o ministério A Palavra de Cristo para o Brasil, e cada bairro tem uma congregação. Então nós fazemos parte dessa igreja local, mas também fazemos parte da nossa sede nacional, né? Por isso nós, aos sábados, nós vamos lá para a nossa igreja, né, participar do culto. Mas contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não é limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim a igreja universal, tá? Não é do Bispo Macedo, irmão, né? Ele está falando que é a igreja universal, todas as igrejas, a igreja de Cristo, né? É invisível, é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Então, até aqueles que já dormiram em Cristo fazem parte dessa igreja, né? Até porque mantiveram-se firmes até o último momento, né, irmãos? Combatendo o bom combate, terminando sua carreira e guardando a sua fé. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Aleluia! Então essa igreja, ela é universal, dos primogênitos, daqueles que tiveram as suas vidas, né? Você vê, olha lá, os seus nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O trabalho, né, que foi executado, e hoje está aguardando, né, ali um momento, já vivendo daquilo que a palavra de Deus nos fala, né, do descanso em Cristo, esperando também, né, a volta de Cristo, para que todos vivam, né, de forma eterna com Cristo Jesus, e tudo aquilo que Ele prometeu para todos nós. Não se limitando somente à dimensão terrena,
Assim é importante se diferenciar a igreja de denominação. Então, uma igreja é diferente de denominação. Denominação é diferente. Qual é a sua igreja? Não, a minha igreja é a igreja de Cristo. Agora, a denominação é a igreja, é a palavra de Cristo para o Brasil. É a denominação, é um nome que foi dado a esse grupo, né, de cristãos que se reúnem em um local, né, específico. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações. Olha para você ver, irmãos. Contudo, somente há uma igreja. A igreja é divina. As denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias. A igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Né? Tem referência em Mateus capítulo 16, versículo 18. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas. Contudo, olha só, irmãos, são sinagogas de Satanás. Apocalipse 3:9. Amém, irmãos? Então, olha só, existe aí, né, também uma sentença aos que se dizem cristãos, né, e não são. Então, muitas dessas igrejas que estão aí hoje, no auge, estão a serviço de quem, né, irmãos? Porque muitas das vezes o que se prega não é vivido. É pregado, mas a essência não é Cristo, né? É a vida do ser humano nessa terra, a vida farta, é a vida de prosperidade, é a vida que não precisa ter mudança, é aquela vida que é o oba-oba, né? Não, pode vir do jeito que você está, fica do jeito que você está mesmo, e é assim que é a igreja. Criam-se para si, né? Como disse Paulo a Timóteo, né? Doutores que utilizam, né, do seu próprio engano, e depois eles vão lá e constroem uma falácia que aquilo é vendido como verdade, né, irmãos? E fazendo outras pessoas errarem, tropeçarem. Então, a igreja verdadeira, ela permanece. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã, é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Então, essa igreja que prega a palavra salvifica, a palavra da renúncia, a palavra que o pecador deve se arrepender dos seus pecados, essa igreja é uma igreja que está andando conforme os princípios da Bíblia. Agora o tópico 3, irmãos. A igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios 12:12, já foi lido. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus 12:25. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por meio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Efésios 4:3. Que é isso, irmãos? Nós temos que ter cuidado, porque em muitas das vezes tem aquele, né, que gosta, eu gosto da pregação do presbítero Silva, eu gosto da pregação do pastor Gessé, outro não, eu gosto da pregação do presbítero Wilson, né? Fica aquele negócio, ou chega lá, outro fala, não, eu não faço parte daquele grupo, porque aquele grupo não tem o mesmo pensamento que o meu. Nós somos uma igreja, a igreja é unida, é única, não existe pregação melhor, não existe pregador. O centro das atenções é Cristo, que Ele cresça e todos nós diminuamos, né? Temos que estar abaixo de tudo.
Por quê, irmãos? Quem aparece é Cristo, é só Ele, é a essência. Então a igreja não pode. Então, uma igreja que acontece isso, aí começa as fofoquinhas. Ah, fulano não está olhando para mim torto. A outra, fulano não gosta, não me chama para participar. Não, nós precisamos estar unidos, irmãos. Somos um corpo, como já foi falado aqui. Imagina, né? Como já falou aqui, a orelha fala, eu sou melhor do que o olho, né? O olho fala, não, eu sou melhor do que o ouvido. Não, todos somos iguais. Nós temos diferenças, mas no final, todas essas condições formam esse corpo para o bem-estar do mesmo. Não tem como, cada um tem o seu papel. Não existe, irmãos. Mas aí o diabo começa a trabalhar, né? Então nós precisamos fechar as brechas. Como disse aqui, o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, mas ele consegue por intermédio da divisão. Aí vai dividindo, divide o obreiro, divide as irmãs, divide o cantor, divide a banda, divide tudo e vai destruindo. Nós temos que pensar que somos unidos em um só propósito. É um só objetivo, irmão, é chegar no céu. Agora, o inimigo faz isso mesmo, irmão. Se a gente não se cuidar, daqui a pouco a gente está afastado do propósito de Deus. Então nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos propôs. Amém? Então nós temos que preservar essa unidade. Não existe melhor, irmão. Não existe irmão ou irmã queridinho de Jesus. Existe aquele que realmente, irmão, se aproxima de Deus e é alcançado pela graça de Deus e não deve haver divisão na igreja. Nós temos que cuidar com isso, irmãos. Amém? Se alguém chegar para você, fulano está olhando torto, não, tá não, vamos orar por ele, Deus vai abençoar, vamos participar mais, vamos fazer, porque se a gente deixar o inimigo, irmão, trabalhar, realmente ele consegue êxito. Amém? 2. Unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos, dizendo, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2:2. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade, e da mesma forma cada crente deve buscar isso. Então, irmãos, olha o exemplo, né? Paulo dizendo, completa o meu gozo, quer dizer, vamos ser unidos. Irmão, uma igreja abençoada é uma igreja unida. É uma igreja que o propósito é Cristo. É um propósito em que não tem, como eu já disse, queridinho, mas tem aqueles que estão empenhados em ser uma família, em ser unidos em uma só fé, em um só propósito. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo tentava, fazer com que os irmãos pensassem dessa maneira. Somos um corpo. Se esse corpo está sentindo, todo mundo vai sentir. E é isso que eu sempre falo para os irmãos aqui na igreja. Diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. João 17. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, somos diversos. Quer dizer, você vê, unidade é diferente, uniforme. Uniforme é a mesma coisa, assim, Você não vê diferença, uniforme. Agora, quando você fala unidade, está falando de união. E todos permanecendo da maneira que, né? Porque não tem como
a gente fazer uma igreja de igualdades. Cada um pensa de um jeito, mas nós temos que pensar num todo, né? Como diz aqui, o propósito é que todos tenhamos a mesma essência, o mesmo propósito, temos que estar no mesmo caminho. Amém, irmãos? Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes de fazer as coisas. Mas mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Então nós buscamos o alvo que é Cristo. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos concluir. Até aqui tem alguma dúvida dos irmãos assim que gostaria de agregar ao nosso estudo? Eu sei que o tempo é bem curto, 1 hora só, mas é o que a gente tem, irmãos? E a gente tem que aproveitar, Então, para concluir, irmãos, chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Como disse Paulo, ele trazia sobre ele as marcas de Cristo. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Amém, irmãos? Graças a Deus. Revisão do conteúdo aqui, com algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual é a principal característica de uma igreja verdadeiramente bíblica? Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Então, fundamento, é firmeza, está fundada, está fundamentada, está ali alicerçada. Vamos lá, irmãos. O que caracteriza uma igreja habitada pelo Espírito? Amém. Então, olha, é uma igreja habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Terceiro, como podemos falar da dimensão espacial da igreja? A dimensão espacial da igreja diz respeito ao seu local e ao seu espaço geográfico, onde ela está localizada, onde ela está, mas ela também pode ser vista e sentida. E isso é o espaço onde a gente está aqui. Por isso que nós lemos lá os apóstolos escrevendo as igrejas, as igrejas da Galácia, as igrejas, de Éfeso, de Corinto. Como a igreja universal é invisível, e invisível é formada. Como que ela é formada? Amém, é isso aí. Hebreus 12, 23. Agora, para concluir, assim, a pergunta é: explique a expressão unidade de essência em relação à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que acontece? Eles são diferentes, mas têm a mesma essência, possuem a mesma substância e um só propósito. Amém? Maravilha, irmão, então de parabéns, isso aí, Que Deus abençoe os irmãos, e nós vamos encerrando mais uma escola bíblica, e na nossa próxima lição vai ser a lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Esse vai ser o tema, nós vamos falar sobre a igreja e o reino de Deus.